Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a parábola das bodas. E o contexto dela é mais um daqueles embates onde Jesus está tentando ensinar aos escribas e fariseus que eles não eram a boca de Deus, que eles não eram a nata da sociedade, que eles não eram a autoridade instituída por Deus, né? E a parábola dizia assim: o reino de Deus é semelhante a um rei que está preparando o casamento de seu filho. E ele envia um servo para poder convidar os principais da sociedade, para convidar aquelas pessoas, né, que eram importantes ali naquele lugar, naquele reino. E aí os servos convidaram e as pessoas tinham coisas mais importantes para fazer, elas menosprezaram o convite, elas não honraram o filho do rei, elas estavam envolvidas em outras coisas e simplesmente ignoraram aquele servo com aquele convite. E aí o servo trouxe essa notícia, né? E quando estava mais perto das bodas, aí o rei enviou outro servo novamente para poder insistir no convite, para poder chamar aquelas pessoas para participar do banquete. E disse: o banquete já está pronto, os animais já estão cevados, está tudo preparado para a festa. E aí eles se irritavam, né? Não só desprezaram o convite novamente, como se irritaram com o servo e acabaram até agredindo ele fisicamente, né? E aí o rei falou pro servo: então agora você vai para a saída dos caminhos e todo mundo que você vê você convida, seja bom, seja mal, quem você encontrar, você convida, entre os pobres, entre os camponeses, entre todos esses. E foi isso que o servo fez. Foi lá e convidou, né, os pobres, os camponeses, os coxos, os desprezados pela sociedade. E todos eles vieram para a festa. E naquele tempo era comum que quando o convidado não tinha condições de se apresentar dignamente, porque tinha, né, as vestes apropriadas, então o anfitrião cedia a roupa para essas pessoas. E no dia da festa, né, o banquete estava posto e, né, as pessoas chegaram e estavam lá, né, comendo. E aí o rei percebeu que uma daquelas pessoas, ele não estava com as vestes apropriadas. E aí o rei ordenou que ele fosse retirado, amarrado e lançado fora, né? E aí pode parecer estranho, né, assim, de princípio, mas se ele recebeu vestes para poder se apresentar dignamente, né, e estava daquele jeito, e quando ele foi questionado, ele não teve argumento, ele não falou nada, ele ficou emudecido. Ou seja, ele entendeu que ele estava em falta, né? E as vestes na Bíblia, elas significam a santidade. Depois nós vamos chegar lá. Aí a explicação da parábola é essa: durante toda a velha aliança, Deus enviou vários profetas para poder chamar Israel de volta, para poder repreender o povo, né? E porque eles eram idólatras com outros deuses, porque eles eram infiéis, porque eles, né, eram pessoas religiosas, mas elas não estavam honrando a aliança que Deus fez com os patriarcas, né? Então eles desprezavam os profetas, aí Deus enviava outros, eles agrediam esses outros, aí Deus enviava mais um, eles matavam, ou seja, Israel recusou todos os convites,
né, de restabelecer a aliança, de se aproximar da vontade de Deus, de agradar a Deus, de cumprir, né, a essência da lei, que é o amor. Ou seja, recusaram o convite. Aí, quando Deus mandou o filho, né, aconteceu o que vocês sabem que aconteceu, né? Não só o rejeitaram, como o crucificaram, né? Enfim, aí a graça ela foi estendida a todos os povos, né? Já que os filhos rejeitaram, né? Já que os escolhidos rejeitaram, né? Todos aqueles, bons ou maus, porque o evangelho pregado é para todas as pessoas, sendo elas quem forem, né? A mensagem é para todos. Porém, cada um de nós recebeu a condição de nos despir da velha criatura e nos revestir do novo homem, né? Isso está em Efésios, se eu não me engano, 2 ou 4, onde Paulo explica, né, que a santidade ela é a vestimenta da verdade, da santidade, da justiça, né? Isso aí é a graça de Deus que nos dá a condição, né, de sair da, da velha natureza, né? Porque enquanto a velha natureza está se deteriorando, está minguando, porque nós não a alimentamos, né? A nova natureza está sendo edificada, porque nós estamos investindo nela, né? Santidade é ser separado para o uso de Deus, né? Então, se você se mantém incontaminado com as coisas do mundo, né? Com as coisas do mundo que eu digo o pensamento estabelecido, porque ser igreja ou ser mundano é aqui, né? A consciência pautada no Evangelho é uma consciência separada para o uso de Deus, né? Então nós recebemos condições de nos apresentar nas bodas do Cordeiro vestidos adequadamente. Lá em Apocalipse, né, quando João tem a oportunidade de descrever, né, aquela cena, ele diz que os que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro se apresentaram com vestes brancas. Ou seja, eles, né, ele via pessoas completamente santificadas, né, vestidas adequadamente para a festa das bodas. Fiquem todos com Deus e tenham todos um bom dia.